Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um Morning Insights by DSPA, neste caso powered by PwC. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Guilherme pelo convite que nos foi feito para participar nesta sessão. Este tema é um tema que já levamos há algum tempo, do progresso da tecnologia nas áreas legais e fiscais, e queríamos começar, e começámos com esta apresentação do Pedro, a quem agradeço também, com um exemplo claro de que efetivamente é possível a tecnologia ajudar as funções legais e fiscais a progredir. Este exemplo em particular é um exemplo que tem muito de legal e tem muito foco depois também na área fiscal, portanto acaba por ser um bom use case para partilhar convosco. Portanto, esta mesa redonda, esta conversa, no fundo, pretende uma partilha de experiências entre nós sobre qual tem sido o progresso dos dados e da tecnologia nas funções legais e fiscais. E, efetivamente, eu acho que temos um painel de oradores, como o Guilherme disse, muito interessante, porque temos várias diversas visões que têm a ver, obviamente, com as funções que cada um desempenha, e eu começaria por aí. Apresentar então os nossos oradores, a quem muito agradeço por terem aceito o nosso convite. Portanto, começaria por apresentar a Leonor Sampaio Santos, que trabalha no José de Mel desde 2001, depois de ter estado 2 anos a estagiar na PLMJ. Entre 2002 e 2015 esteve na direção jurídica da Bondalti e em 2015 regressa a José de Mel, assumindo a liderança da direção jurídica desde 2017. Apresentaria também o Francisco, que é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Mais tarde concluiu o mestrado em Direito Fiscal na Holanda. Integrou a VDA em 2007, é atualmente um dos 6 sócios da área fiscal e colabora regularmente com instituições, lecionando diversos cursos na área de Direito Fiscal Internacional e Direito Europeu. Para além da sua atividade profissional, com foco em operações de reorganização societária, tem também participado em vários projetos internos na VDA para discussão de oportunidades e desafios associados ao impacto da inovação tecnológica nestas funções legal e fiscal. Por fim, temos o Pedro, aqui à minha direita, que é o diretor de fiscalidade do Novo Banco, que é licenciado em Contabilidade e Fiscalidade, é mestrado em Fiscalidade no ISCAL, tem experiência em matérias fiscais há mais de 10 anos, trabalhou em consultoria fiscal, em Big Four, tendo passado pelo setor segurador e agora no setor bancário. É membro da direção do Colégio de Especialidade de Gestão e Consultoria Fiscal da Ordem dos Economistas e também pertence à Ordem dos Contabilistas Certificados. Para arrancar aqui o nosso painel e também um bocadinho a jeito de provocação, eu diria que provavelmente as nossas funções legal e fiscal têm sido aquelas que têm ficado um bocadinho para trás, diria eu, nos processos de transformação digital que todas as nossas organizações têm passado. Por outro lado, se nós olharmos, muitas das inovações, o drive tem sido externo, portanto tem sido mais como resposta a necessidades de reporte de informação para a autoridade tributária, para reguladores, para o Ministério da Justiça, para vários organismos, e isto também é um bocadinho uma experiência pessoal. Quando nós damos ações de formação a nível do upskilling das nossas pessoas e damos aqui mais conhecimento na área dos dados e de tecnologia, muitas vezes a área legal e fiscal são aquelas onde as pessoas têm mais dificuldade em fazer a ponte entre a teoria, não é? Entre as ferramentas e depois a prática. Portanto, aquilo que eu perguntaria é se vocês se revêem de alguma forma ou não nestas afirmações e por outro lado, porque é que não temos progredido mais, digamos assim. Portanto, eu começaria aqui já à minha direita pelo Pedro, se não se importa. Bom dia a todos e agradeço desde já o convite da DSPA e da PwC para fazer parte desta mesa e estar aqui com ilustres colegas. Respondendo à questão do Paulo, eu gostaria de referir que é verdade aquilo que diz, muitas das dificuldades acaba por vezes, talvez também por algum desconhecimento do lado de quem está da parte legal e fiscal, de que forma é que estas soluções tecnológicas nos podem ajudar. Uma coisa é certa, é que no setor financeiro, em sentido lato, nos últimos anos, sem dúvida que a prioridade e o foco
na transformação digital tem estado na relação, na experiência com o cliente e sem dúvida que acaba por deixar para segundo plano as áreas mais de suporte, onde se inserem, como é óbvio, a legal e fiscal. Portanto, eu diria que essa é uma das principais razões, conjuntamente com o facto de, por vezes, nós, no nosso dia-a-dia, acabamos por estar absorvidos nas solicitações e não sabemos como é que as soluções tecnológicas nos podem ajudar. Eu diria que é uma questão de partilhar a dor com os parceiros tecnológicos. Eu acho que o foco acaba por ser esse, e para percebermos como é que nos podem ajudar. Muito bem. Leonor, a mesma questão, a mesma provocação, diria eu. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada à SBA e à PwC pelo convite para estar aqui. E eu vejo-me completamente nesse problema que está identificado. E, sobretudo, para além da questão que eu estava a dizer, de facto é mais difícil chegar às áreas de suporte. Acho que há uma grande resistência das áreas fiscais e, sobretudo, legais em adotar e abraçar as novas tecnologias. E acho que há diversos fatores para isso. Acho que, por um lado, são áreas muito opostas. A linguagem informática, a linguagem jurídica, se pensarmos de um lado temos algoritmos, do outro temos conceitos indeterminados, e juntar isto é sempre às vezes um bocadinho difícil e exigente. Por outro lado, de facto, a linguagem tecnológica é difícil de entrar, são conceitos que não entendendo e nós resistimos àquilo que não sabemos e desconhecemos. Portanto, logo aí é difícil. Depois eu estava a ouvir falar e fala-se muito em dados, e nós na área jurídica trabalhamos muito com aspectos qualitativos e, portanto, logo à partida achamos que isso não é para nós. Isso é uma análise, a nossa análise é uma análise de risco, precisamos de texto e, portanto, achamos que isso não nos serve a nós. E eu acho que há aqui um bocadinho de desconhecimento e falta de imaginação para pensar, de facto, em que medida é que as novas tecnologias nos podem servir e fazer melhor. A parte de tudo isto, acho que ainda há uma certa arrogância aqui, onde eu também me revejo e revi até há pouco tempo de achar que ninguém revê um contrato melhor do que nós. E o que é isto de um sistema de informação a fazer um contrato quando eu ando aqui a estudar há 20 ou 30 anos e só nós é que sabemos. Todos estes fatores todos juntos põem-nos, vamos chutando ali. Eu acho que durante muito tempo as áreas jurídicas, os escritórios, temos posto um bocadinho a cabeça na areia e não estamos a ver o que a tecnologia, está a fazer e vai fazer por nós, e outro que pode ajudar, e aquilo eu acho que é muito importante perceber o que é que agora abraçar e ver que soluções é que podem fazer e fazer melhor, e concentrar os nossos esforços naquilo que nós de facto fazemos bem, bom senso, capacidade de análise, e juntar tudo isto. Portanto, é agora assim, acho que um desafio, e temos que olhar para isto de outra forma. Muito bem. Francisco, perspectiva, não é? Da VDA então, e do Francisco em particular sobre este tema também. Bom dia a todos, também agradecer o convite, é com muito gosto que estou a partilhar aqui este painel com os demais participantes. Eu creio que há um aspecto interessante, é que estamos numa área muito intelectual, e acho que este ponto de partida, de estarmos mais habituados a pensar qualitativamente, é de facto uma forma de pensar diferente de quem está a analisar dados. E julgo que nós tivemos uma primeira fase em que o próprio sistema das várias administrações públicas, a autoridade tributária, falávamos disso há pouco, conseguiu adaptar-se tecnologicamente para apresentar alguns sistemas em que a tecnologia de facto evoluiu bastante e ajuda. O Portal das Finanças acho que foi de facto um desafio grande e diria que devemos reconhecer com sucesso, mas continuamos a ter algumas dificuldades, como verificámos na própria recolha de dados, que é essencial para os podermos analisar. Os advogados em particular, e eu sinto isso, nós temos trabalhado bastante isso internamente, os advogados em particular gostam de pensar que este brain work é difícil de replicar por um computador, e nisso acompanho o que a Leonor estava a referir, mas também acho que é fácil desconstruir essa percepção quando pomos o computador a funcionar
e quando, por exemplo, com algumas ferramentas tecnológicas, percebemos que a nossa própria opinião pode ser melhor formada e melhor fundamentada se, ao invés de perdermos tanto tempo na procura da informação, dispensarmos mais tempo a pensar sobre o que é que aquela informação me traz e o que é que me permite retirar para a minha opinião legal. Eu acho que esse é o ponto em que talvez a minha experiência como fiscalista é um pouco diferente do advogado que não trata tanto os dados no dia-a-dia e, portanto, nós conseguimos ver isso nesta ponte entre a fiscalidade e o lado jurídico propriamente dito, mas de facto há um trabalho a fazer, há uma cultura que nós, por exemplo, no escritório temos tentado privilegiar, que é de chamar as pessoas a ver como é que a tecnologia funciona, porque acima de tudo é isto, é uma mudança de mentalidade que é essencial, porque as ferramentas de alguma forma nós podemos construí-las, aliás, como podemos ir vendo por alguns exemplos que já vão sendo apresentados, mas é muito uma mudança cultural e as pessoas estarem disponíveis para integrar na forma de pensar aspectos de inteligência artificial, aspectos de automação de procedimentos que de facto simplificam, mas mais do que simplificar, robustecem a formulação da opinião. Eu acho que temos que ganhar consciência disso. Este é talvez o maior desafio. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado por essa perspectiva. Nós também nos revemos muito, não é, com prestadores de serviços, tal como a VDA, em todos esses aspectos. Eu se calhar continuava com o Francisco, porque eu sei que a VDA tem apostado também bastante nisto, depois também fazia a mesma pergunta a todos, que é, independentemente de o progresso provavelmente não ser tão rápido como aquele que poderia ser, porque o potencial está lá, acho que está mais ou menos consensualizado entre nós isso, um bom exemplo de uma tecnologia baseada em dados, ou só tecnologia, que tenham implementado ultimamente, que tenha tido efetivamente impacto e visibilidade para a organização. Consegue dar algum? Eu creio que há várias áreas da nossa atuação que podem ser potenciadas e cuja eficiência pode ser melhorada através da tecnologia. Vou dar um exemplo que é talvez o mais fácil de apreender pelos advogados em geral, que é o tratamento de dados, por exemplo, numa due diligence. A nossa capacidade de análise documental, digo, dos humanos em geral, é limitada por natureza e tipicamente nestes processos nós trabalharíamos por amostragem. Com o recurso à tecnologia é possível analisar uma quantidade de informação muito maior, com uma taxa de erro muito reduzida, e nós temos vindo a experienciar isso através do recurso a software específico. E eu começava por este exemplo porque não estou a trabalhar num exemplo que esteja muito diretamente relacionado com o trabalho intelectual, porque de facto é o trabalho de base, a dificuldade que muitas vezes temos em perceber o volume de processos de execução fiscal que estão em curso, ou quais é que são os imóveis que têm problemas de registro. Coisas simples com que todos os advogados se deparam. Daqui depois podemos passar para situações um pouco mais complexas, por exemplo, a gestão de contratos, que já é uma matéria em que a tecnologia também ajuda bastante, saber exatamente os deadlines para cada um dos momentos da fase da negociação à celebração do contrato, as condições que se verificam antes e a posteriori, após a assinatura do contrato, também aí, na gestão da vida do contrato, a tecnologia ajuda bastante. E, portanto, esses talvez sejam dois exemplos muito evidentes que, independentemente da experiência dos advogados que eventualmente nos poderão estar a ouvir, e dos diretores jurídicos e das equipas jurídicas de alguns dos membros da audiência, são coisas muito tangíveis e que melhoram bastante a qualidade e a rapidez da nossa resposta. Sim, esses são bons exemplos porque, no fundo, eu acho que é mais ou menos consensual que aquelas tarefas mais rotineiras, mais repetitivas, são claramente aquelas onde nós conseguimos os quick wins, e é uma boa forma de começar e de mostrar às pessoas: venham, está aqui tecnologia, e efetivamente ele pode ajudar bastante o nosso dia-a-dia, porque esse trabalho fica liberto e podemos libertar tempo para trabalho mais intelectual. Leonor, eu sei que no vosso caso, mais legal ainda é mais difícil, mas pode dar algum exemplo de alguma coisa que já estejam a levar do ponto de vista tecnológico com impacto no vosso departamento? Sim, acho que fazendo aqui a ponte e introduzindo aqui outro tema, ou melhor, se calhar mais atrás. Estamos ainda muito no princípio e, portanto, não temos assim a área, por exemplo, a área de contabilidade, a nossa área de contabilidade tem desenvolvido, até como prestadores de serviços externos,
soluções tecnológicas que têm de facto contribuído para a aceleração de procedimentos e de processos e automação e de gestão de faturas e tudo mais com imensa rapidez e que têm dado muitos bons contributos. Na área legal, nós ainda estamos mais atrasados, de facto, ainda a grande, e isto tenho alguma pena dizer, porque a grande inovação temos agora, conseguimos ter justificado a aquisição agora de um portal de legislação e da jurisprudência, portanto ainda estamos assim muito no básico, é um instrumento de trabalho hoje em dia essencial, mas que sem dúvida que nos apoia imenso e sobretudo com a diversificação da legislação, mas vejo todo o mérito e gostaria muito de ter uma plataforma de gestão documental, de gestão de contratos, porque sei, já vi os benefícios que trazem à organização. Não só a simplificação de processos, mas também até de redução do erro, não é? E de risco, porque se os dados forem bem introduzidos, aquilo funciona. E não há ninguém que se esqueceu de ver o Outlook nesse dia e, portanto, acho que, sem dúvida, que temos melhorias a fazer aí. A questão ainda está no custo associado a estas soluções. E, portanto, nem sempre é fácil, o custo ainda é elevado, e nem sempre é fácil justificar isto para uma direção tão pequena que se calhar não tem assim tantos contratos a gerir. Quer dizer, tem alguns, mas portanto aqui o custo-benefício ainda está difícil de vender internamente. E portanto... Eu acho que também com o tempo e com a massificação destas soluções, provavelmente o custo-oportunidade vai ser muito mais interessante e eu consigo perceber exatamente aquilo que está a dizer, porque todos nós temos que justificar os investimentos, obviamente, e tem que haver business case para cada uma das implementações. Mas deixe-me só, tenho um bom exemplo de um projeto que está a acontecer agora, na José de Melo, que estamos a renovar, a digitalizar toda a informação e todo o repertório em todas as áreas. E a par disso, a reformular a intranet e o portal do colaborador. E estamos a fazer esse processo num projeto conjunto entre a área jurídica e a área de sistemas de informação, exatamente para ser transversal e ter os contributos, ser user-friendly, porque é uma área que está mais longe, começarmos também a mexer nestes conceitos e que vai permitir, por exemplo, trabalharmos, eu também já acho que lá está, são pequenos espaços, mas que vai permitir, por exemplo, estarem várias pessoas a trabalhar no mesmo documento. Tem imensos benefícios, exatamente, e vai começar. O importante é começar a ir desmistificando e as pessoas ganharem confiança no uso da tecnologia e verem, lá está, a mais-valia que traz. E no caso do novo banco, Pedro, algum bom exemplo de implementação recente de tecnologia? Sim, nós tivemos também fruto das exigências do cumprimento de fechos contabilísticos, periodicidade mensal, havia uma das atividades que era a análise fiscal da imparidade de crédito e que precisamente pela questão do volume de dados acabava por consumir muito tempo da área da fiscalidade e em parceria, lá está, isto foi um bocadinho também, como eu estava a dizer há pouco, portanto, transmitindo as nossas dores, em parceria com, neste caso até foi com a PwC, nós desenvolvemos uma tool de análise e de facto, Paulo, houve ali uma fase de desconfiança, sendo o mais sincero possível, e ultrapassando essa fase, conseguimos implementar no final de 2020 essa tool, que no fundo trata os dados e faz a análise fiscal de acordo com os critérios que foram inseridos na máquina, e com isso temos conseguido cumprir os prazos estabelecidos para os fechos contabilísticos e em si, em termos de ganhos, conseguimos libertar um FTE em 3-4 dias mensalmente. Quando eu digo libertar, é precisamente para aquilo que o Francisco estava a dizer há pouco, portanto, libertar o FTE para uma análise mais qualitativa e não o tratamento dos dados em si. Claro. Este é um dos bons exemplos, recorrendo à solução tecnológica. Só mais 2 segundos. Um outro exemplo, no final, por exemplo, de 2019, nós também, em parceria com uma outra consultora, conseguimos, através com um robô, que é da consultora, entregar 5.000 requerimentos num dia
de revisão do valor patrimonial tributário à autoridade tributária. Uma coisa que lá está, seria impensável do ponto de vista humano. Completamente. E lá está, liberta tempo de Claro. qualidade aos departamentos para olhar mais estrategicamente para as funções e esse é um dos benefícios óbvios. Vocês já foram respondendo um bocadinho a isto, mas eu tenho curiosidade porque não há aqui uma fórmula vencedora, que é como é que começaram do ponto de vista de construção da equipa? Onde é que eu estou a querer chegar? Muitas vezes, obviamente, e como o Pedro referiu, estamos aqui a falar de empresas de consultoria que vão e que ajudam e que implementam, mas lá está, depois há aqui um tema da sustentabilidade, não é? Aquilo que nós queremos é que as nossas funções, de alguma forma, incorporem, evoluam do ponto de vista de conhecimento, passem para outro patamar, e elas próprias, no limite, que também sejam drive de inovação com conhecimentos nesta área. Como é que vocês olham para isto, a nível de construção de equipa? IT interno, consultoria, contratar pessoas com competências diferentes daquelas que nós temos. Imaginem um cientista de dados a trabalhar no departamento jurídico da José de Mel ou no departamento de fiscalidade do Novo Banco. Isso é hipótese para vocês. E agora começava com o Leonor. É uma pergunta muito interessante. Na construção das equipas, e se calhar ainda estamos um bocadinho longe, lá está, fruto desta forma de trabalhar e deste tema estar a entrar muito lentamente. Portanto, não tem sido uma preocupação. O que eu noto e sinto, e sobretudo porque venho de uma geração que não cresceu com a tecnologia, portanto foi sempre estranho e fomos aprendendo, mas não somos naturais, não é? Não somos nativos. Eu esperava que as pessoas mais novas que contrato que viessem já com mais skilling a dominar estas áreas e com mais vontade de introduzir esta inovação nos nossos processos e na forma de trabalhar, mas não tenho notado isso. E creio que isso também, se calhar, que estou a ir um bocadinho mais longe, mas acho que também tem a ver com a formação universitária do nosso curso, que está ainda muito, muito hermética e fechada e que não está a olhar para estes temas e devia. E, portanto, isto já devia, até nas próprias questões jurídicas que se vão pôr com o tratamento destas soluções. Exato. Eu acho que não só estas questões entram aqui pelo direito de duas formas. Nos temas jurídicos que vão colocar, e vão colocar imenso, sobretudo então com a inteligência artificial a entrar em todos os domínios da sociedade, e por outro, naquilo que nos vai auxiliar, que é o que hoje estamos aqui a tratar. E, portanto, acho que as faculdades não estão, e as universidades não estão a fazer não estão a introduzir esta reflexão. Assim, os profissionais não trazem, e acho que, com pena minha, não estão a trazer. Portanto, recorremos muito externamente, portanto, estamos, se calhar, ainda numa posição um bocadinho passiva à espera que nos tragam estas soluções, mas acho que estou a sentir essa necessidade, e sobretudo porque estou hoje em dia muito mais desperta para o tema. Acho que temos que reconfigurar internamente estas soluções tecnológicas e o posicionamento, porque acho que a área de sistemas de informação, ou os digital transformators, digamos assim, que têm que conhecer muito bem a empresa em todas as áreas de suporte, saber o que fazem, terem um conhecimento dos desafios, e depois irem ao mercado e onde eles estão e onde sabem as soluções e trazer essas soluções para dentro de casa. Acho que isto deve ser um exercício muito natural entre todas as áreas, não só as jurídicas, mas todas as outras de suporte, financeira, comunicação, etc. Portanto, gostava de ver este papel a acontecer. Muito bem. Pedro, no caso do Novo Banco, como é que têm progredido a nível de equipas? Sim. Por exemplo, eu já percebi que tiveram 2 exemplos de implementações com consultoras, mas futuro, novas implementações. Exatamente. Os 2 casos que referi, de facto, recorremos a consultoria externa, não é? Parceiros tecnológicos. Estou um bocadinho em linha com o que o Leonor acabou de dizer. Acho que ainda não estamos na maturidade para termos equipas mistas, não é? Digamos assim, com esses skills. No entanto, o departamento onde a área de fiscalidade do Novo Banco se insere está a passar por um projeto de transformação. Portanto, temos neste momento um projeto que é o Finance Transformation, que tem como objetivo principal transformar a função financeira do banco,
e já foi identificado no assessment que foi feito a necessidade de existir 2 colaboradores com o perfil de Data Scientist dentro do próprio departamento. Eu quero com isto dizer que é a nossa convicção que será sem dúvida, ao termos esses perfis dentro do próprio departamento no dia a dia, não é? No contexto real de trabalho com a restante equipa, vai fazer sem dúvida, acreditamos nós, um upskilling dos restantes colaboradores do departamento, que por vezes, como a Leonor estava a dizer, ou melhor, se calhar defeito nosso, e eu próprio me reconheço nisso, muitas das vezes por alguma distância, ou queremos manter alguma distância ou alguma desconfiança neste novo mundo digital. Não é? Sim, isso é muito interessante, essa perspectiva, mas lá está, é no âmbito de um projeto de Finance Transformation, num banco, obviamente, que é uma estrutura com uma determinada dimensão, não é? E colocar 2 data scientists no meio de 70, 80, 90 pessoas, não sei qual é a dimensão, é uma coisa. Num departamento pequenino jurídico com 3, 4, 5 pessoas é diferente, sim, efetivamente, lá está. Se estivéssemos a ver em micro também a área da fiscalidade, estou completamente de acordo com claro, mas lá está, com Leonor. E aqui é uma nota um bocadinho pessoal e também tem a ver com a nossa experiência, aquilo que temos visto em clientes, que é os projetos de Finance Transformation, pode ser um bocadinho mais difícil para a área legal, mas para a área fiscal claramente tem que ir agarrada sempre, porque é uma oportunidade de colocar a parte fiscal na agenda de transformação, e se houver pessoas das equipas de fiscalidade nos projetos de Finance Transformation, eu acho que se consegue puxar esse tipo de conhecimento e de progresso, não é? No fundo, a nível tecnológico. Francisco. Eu se calhar pegava neste último ponto, porque concordo a 100%. Aliás, é muito interessante verificar que nos projetos em que nós mais chamamos estas questões de digitalização do serviço jurídico que é prestado, onde o impacto desta era digital é mais visível e mais imediato, é também na fiscalidade. Não só pela própria era digital em que vivemos, mas acima de tudo por um incremento fora do normal do compliance associado à fiscalidade. E isso leva-nos para uma discussão sobre aquele que é verdadeiramente o tal trabalho intelectual em que nós nos queremos focar e aquilo que é o cumprimento de obrigações, seja de índole nacional ou mesmo internacional, em que não há ali muito mais do que recolha de dados e transmissão de dados. Obviamente que há sempre uma componente de análise subjetiva e qualitativa dos dados que são transmitidos, mas a verdade é que, em particular na área fiscal, houve, a par da digitalização, a expectativa por parte das entidades públicas que seja muito mais fácil aceder à informação. E eu acho que isso será um trabalho difícil de concretizar de forma eficiente para a generalidade do mundo empresarial e mesmo para uma pessoa singular, se não for com algum recurso à tecnologia. Seria impossível estar a contratar pessoas para depois submeter declarações fiscais. Eu acho que esse foi um bom motor para se começar a pensar cada vez mais na tecnologia, na recolha, processamento e disponibilização de informação. Mas gostava de dar só um passo atrás para dizer que eu acho que é importante na área jurídica nós conseguirmos compatibilizar aquilo que é uma mudança de mentalidades, e eu acho que isso temos que trabalhar com as nossas equipas. No escritório, o que nós fizemos foi lançar já há alguns anos uma ferramenta interna, portanto, no fundo, o equivalente a um portal interno, em que qualquer elemento da equipa, seja das áreas jurídicas, seja das áreas de gestão, portanto, desde as pessoas que fazem o acolhimento à entrada da VDA, a equipa dos seguranças, os advogados, os sócios, todos podem participar neste portal, dando ideias, fazendo contributos sobre situações que eles identificam como oportunidades de melhoria também através da tecnologia, criação de aplicações, interação com o cliente, gestão da circulação das pessoas dentro do escritório, como é que poderíamos melhorar estas situações. Portanto, por um lado, mudar a cultura interna e as pessoas pensarem tecnologicamente, eu acho que esse aspecto é importante, mas também não querer, e aí se calhar fazendo aqui o contraponto com o Francisco, o advogado, que tem estas resistências também, como todos os advogados e como todos os juristas, penso, estar disponível para ter uma ajuda externa. Eu acho que é importante e nós verificamos que hoje o nosso departamento, que nos dá todo o apoio em termos de proteção de dados, cibersegurança,
começaram por ser quem coordenava o apoio informático. Hoje em dia, o apoio informático do dia-a-dia, um problema com o Outlook, um problema com sincronização de e-mails, o que seja, temos uma equipa focada para esses aspectos concretos. Aprendemos a não confundir isso com um apoio tecnológico muito mais abrangente e muito mais relevante, em que hoje em dia a nossa equipa, por exemplo, trabalha temas de cibersegurança juntamente com a equipa, a área de prática que trata proteção de dados e cibersegurança. E é muito interessante verificar que com poucos anos de colaboração dentro da firma, dentro do escritório, nós conseguimos falar de aspectos da RGPD com uma pessoa com formação informática. E isso tem um valor enorme. E isso só se consegue trazendo para dentro da equipa pessoas que não têm necessariamente estas limitações da nossa formatação jurídica e da nossa formação um pouco mais das famosas humanidades, que tende a afastar-se um pouco desta tecnologia. Portanto, eu creio que conseguir esta simbiose entre a mudança da forma de pensar dos juristas, a cultura interna pró-tecnologia, com absorver o know-how e integrar nas equipas pessoas que não têm necessariamente formação jurídica, eu acho que esse aspecto é essencial. E acho que não conseguimos evoluir só com um destes três pilares, digamos assim, porque vai sempre faltar qualquer coisa. Sim, isso é um grande ponto, Francisco. Também visão pessoal, que é os nossos departamentos de IT, a visão tradicional que nós tínhamos para eles, tem necessariamente que mudar. O IT tem que estar ao lado do negócio para nos ajudar a endereçar esses desafios, mesmo numa ótica de serviço, seja serviço interno ou seja de serviço externo. Não é só estarem lá a tratar do Outlook ou da infraestrutura ou dos temas de cyber, é claramente estar junto do negócio, ajudar-nos a fazer este caminho. O IT tradicional, eu acho que claramente já não é solução neste novo mundo e tem que se reinventar também para estar mais perto do negócio. Eles deixam de ser back-office e passam a ser front-office. Eu acho que esse é o exemplo que o Francisco deu aí e faz todo sentido. E por outro lado também, desmistificando um pouco aqui e se quiser, puxando um pouco a brasa à sardinha dos advogados, eu acho que é interessante pensarmos que se a nossa equipa, por exemplo, dentro da área de bancário e financeiro, trabalha diariamente com blockchain e com big data, nós temos que ser capazes de chamar essas pessoas para benefício da nossa própria prestação de serviços e convidá-los a sugerir, bom, já que perceberam como é que estes mecanismos funcionam, como é que isso pode ser, como é que essas oportunidades podem converter também em ganhos de eficiência para aquilo que nós fazemos. E de facto, da mesma forma que nós sentimos que falar com a nossa equipa da IT é muito fácil, porque eles já percebem o que nós fazemos de jurídico. Por outro lado, também já não é assim tão difícil encontrar pessoas na firma que percebam o que é blockchain. Se calhar ainda não o conseguimos explicar de forma transversal. Somos 500 pessoas e, portanto, não consigo dizer que os 500 responderiam com sucesso ao que é o blockchain. Mas se nós temos 20 ou 30 pessoas que conseguem claramente trabalhar em blockchain e big data, têm que ser também capazes de aportar isso para a firma. Eu acho que esta partilha de know-how também para benefício do nosso próprio serviço e da qualidade dos serviços jurídicos que prestamos, isso é algo que nós temos que apostar e é o que temos feito. Ótimo. Já agora também, muito rapidamente, Francisco, foco das implementações tecnológicas tem sido mais olhar para dentro, ou seja, numa ótica de eficiência e eficácia, ou, como prestadora de serviços, tem estado mais focado no desenvolvimento de soluções, de passar para uma cultura, se calhar, menos de serviço e mais de produto. Qual tem sido o foco? Na prestação de serviços em si ou na eficiência daquilo que já era feito anteriormente? Certo. Essa é uma pergunta interessante num momento especialmente interessante, que é um momento em que se discute muito a forma como a prestação de serviços jurídicos vai evoluir e a discussão que tem havido ao longo dos últimos anos acerca das limitações regulatórias da própria atividade dos advogados. Diria que precisamente por isso, porque nós somos uma sociedade de advogados e porque o nosso foco é a prestação de serviços jurídicos, temos tentado trabalhar as duas vertentes, sendo que obviamente um escritório de advogados não cria produtos tecnológicos para vender a clientes, porque não é essa a nossa atividade. Mas estamos despertos para a necessidade de conhecer
como é que o mercado se está a posicionar, até porque outras jurisdições não têm essas limitações e, portanto, conseguimos apreender o que fazem e aprender as vantagens de alguns produtos que existem. Temos trabalhado em parceria com algumas entidades, nomeadamente para que esses produtos possam ser desenvolvidos, e gostaríamos, obviamente, de afirmar-nos cada vez mais, caso isso venha a ser liberalizado, digamos assim, como um parceiro na criação de produtos também para os clientes. Nesta fase, o que temos verificado é que, para já, ainda assim, é muito possível melhorarmos a qualidade do que fazemos incorporando a tecnologia. Portanto, aquilo que mais tangível conseguimos verificar é a incorporação da tecnologia internamente nos nossos processos, mas com uma discussão estratégica muito, muito focada naquilo que nós poderemos oferecer de produto aos nossos clientes, que também incorpore já a tecnologia. Obrigado, Francisco. Leonor, no vosso caso, estão agora a dar os primeiros passos no caminho de implementar novas tecnologias e trazer as tecnologias baseadas em dados para dentro da área jurídica da José de Mel. Com o conhecimento que têm nesta data, olhando para a frente, quais é que acha que podem ser as tecnologias que maior impacto poderão ter na vossa atividade legal? Estava aqui a ouvir o Francisco e acho, assim, só aqui um passo atrás que me parece muito importante neste aspecto, e concordo em absoluto com o que o Francisco disse, nesta necessidade que são uma estrada a dois caminhos, no fundo. Todas as áreas, e a área legal e a dela que estamos a falar hoje, tem que estar muito disponível para aprender e para introduzir. Isto é uma mudança, sobretudo, de mentalidade e de abertura. Portanto, tem que estar disponível e curiosa para ver e receber a tecnologia. Mas, por outro, isto é um casamento. A área da tecnologia também tem que saber comunicar e, portanto, temos que nos aproximar os dois e falar a mesma língua e perceber para se construir estas soluções. E, portanto, acho que temos todos que, às vezes, dar um bocadinho a tecnologia, tem que saber explicar, às vezes, o que faz a todos os intervenientes e interlocutores para que eles possam, com a sua imaginação, ao aplicá-la às suas áreas. Portanto, acho que, e às vezes sinto esta necessidade. Há aqui, a tecnologia está a evoluir muito rapidamente, sobretudo quem percebe e quem não está nestas áreas rapidamente não percebe. E tem que haver aqui este esforço de ir acompanhando, e acho que a formação nesta literacia tecnológica é absolutamente fundamental e é um passo necessário para todas estas ferramentas que estamos aqui a falar. Em termos de ferramentas, para além daquela que já disse há pouco, que seria muito necessário e que vejo toda a utilidade de gestão procedimental, elaboração, gestão de contratos, de gestão de procedimentos, creio que é uma tecnologia que nos vai ajudar imenso. Olho com alguma curiosidade, por exemplo, e aí são soluções já de blockchain, e que vão requerer muita imaginação, mas que acho que é completamente possível, porque já podemos conceber tecnologia que faça celebração e execução dos próprios contratos. Isto é extraordinário, isto vai libertar, isto é alterar radicalmente a forma como estruturamos e pensamos o direito, de pensar que se calhar vou comprar uma passagem aérea, por exemplo, associada com um seguro, e logo depois tenho a execução e não tenho que recorrer a nenhum tribunal, porque se o voo atrasou, se o voo se perdeu, eu recebo automaticamente o valor da indenização na minha conta bancária. E isto disrompe completamente os conceitos. Isto é a tecnologia a substituir quase o advogado. Nesse caso é substituir mesmo, não é? Mas isto traz imensos benefícios, claro. E temos que estar, e com isto, ou seja, podemos pensar em muitas outras coisas, e eu acho que é que precisamos ter a imaginação desperta para poder conceber estas realidades que vão nos ajudar. Claro. E lá está, e focar depois para aquela que é mesmo necessária. Maior valor acrescentado, não é? Sim. Efetivamente, e mais interessante e mais desafiante, claro, digamos. Pedro, no caso do Novo Banco, estamos a falar de uma instituição que tem milhões de transações, não é?
Portanto, historicamente, vocês já estão mais habituados a manipular Big Data, digamos assim, não é? A manipular dados, a transformar dados e tudo mais. À partida, esperar-se-ia que fosse mais simples a implementação destas novas tecnologias, não é? Baseadas em dados, para extrair valor, porque efetivamente vocês tinham que manipular e têm que manipular ainda uma enormidade de dados para cumprir com regulamentos, requisitos regulatórios, seja com reguladores, seja com a autoridade tributária. No vosso caso, sentem que isso está a ser um acelerador para a implementação de novas tecnologias baseadas em dados para extração de conhecimento, ou como estão sempre a tratar dados e a produzir reportes para serem feitos, nem sequer conseguem fazer essa ponte e chegar a esse estágio? Tem sido acelerador ou não? Sem dúvida que tem sido um dos principais aceleradores, tem sido de facto aquilo, vou capturar as palavras do Francisco de há pouco, o aumento, o incremento assoberbado de obrigações fiscais, não é? E também de reportes regulatórios. Mas no caso da experiência que tenho do Novo Banco, não é? E do caso específico do Novo Banco, eu acho que é um comboio em andamento há muito tempo, há cerca de, diria, 3, 4 anos, mas principalmente se calhar o maior foco nos últimos 3 anos, em que o banco criou um departamento que é o Novo Banco Digital, em que o banco nos últimos 2 anos criou uma área que é Centro de Excelência e Robótica, em que está a desenvolver RPAs. É óbvio que numa fase inicial muito mais pensado na relação com o cliente, como eu disse há pouco, mas cada vez mais, por exemplo, estas entidades, estes departamentos estão a fazer tours pelos restantes departamentos, e eu acho que é um Contamina, não é? Contamina, ou seja, é isso mesmo. Acho que é um comboio em andamento em que nós não podemos não entrar. Sim. Portanto, o grande impulsionador no caso do Novo Banco, associado também às exigências regulatórias e fiscais, tem sido, acaba por ser já quase, começa-se a criar uma cultura em que é impossível não entrar. Portanto, por muita resistência. Agora, os nossos parceiros acabam por ser estes departamentos, nomeadamente o departamento da IT, porque sempre que, no caso específico da fiscalidade, a autoridade tributária cria uma nova declaração. Uma das últimas grandes exigências foi, por exemplo, a declaração mensal do imposto de selo, que obriga a um detalhe de informação. Portanto, como o Paulo estava a dizer há pouco, o banco tem milhões de cobranças de imposto de selo, portanto, faz parte, é o imposto mais core do banco, e, portanto, o detalhe de informação de ir ao contrato e ao cliente, se não tivéssemos os parceiros internos do IT, de facto, eu diria que não conseguimos cumprir, das duas uma, ou contrataríamos 10 pessoas para cumprir aquela obrigação fiscal, ou então não conseguiríamos cumprir. Não tem como, porque cada vez mais as administrações nos pedem para fazer mais com menos. Sim. É um facto, não é? Portanto, temos que colocar efetivamente a tecnologia a trabalhar sem dúvida. em nosso favor, porque senão não tem como. Tema também que é muito jurídico e às vezes um bocadinho um elefante na sala, o RGPD. Gostava de ver a vossa perspectiva dos três sobre o impacto do RGPD numa lógica de se tem sido também um acelerador, se é uma oportunidade, ou se por outro lado sentem que é um entrave a termos mais progresso na área da analítica dos dados e da extração de informação dos dados, porque efetivamente é uma legislação que se tem que cumprir, as penalizações são pesadíssimas, mas lá está, a extração de informação e de insight destes dados poderia ser fantástico para qualquer uma das nossas organizações, seja numa ótica interna, seja numa ótica de prestação de serviços. Como é que vocês veem o impacto do RGPD? Acelerador ou entrave? Agora começava pelo Pedro, então. Sim, eu passados estes anos de RGPD, acho que de facto ao início o RGPD foi um bocadinho o elefante na sala. Hoje em dia, passado esses anos, eu acho que não há um projeto em que o RGPD não seja um dos pontos a ter em conta. E nomeadamente, por exemplo, na atividade na qual eu insiro, o sigilo bancário, não é? E também o sigilo profissional, acaba por ser, sem dúvida, um fator muito relevante e a ter em conta. Mas, como eu disse, não há um projeto dentro do banco em que o RGPD não seja um dos pontos a ter em conta. Há uma preocupação, sem dúvida. Na minha experiência, não considero que seja uma entrave.
é mais um dos pontos a ter em conta e há que acautelar essa preocupação e cumprindo o exigido, mas não vejo verdadeiramente hoje, se calhar há 3, 4 anos atrás, via de facto qualquer coisa era um bocadinho a desculpa, isso não é possível por causa do RGPD. Hoje já não vejo tanto assim, vejo mais numa ótica, ok, como é que vamos conseguir cumprir isto? Portanto, faz parte da agenda, para concretizar, mas conseguimos concretizar cumprindo. Portanto, não vejo propriamente como um verdadeiro obstáculo. Há algum tempo, sim, eu também acho que era mais visto como um obstáculo, até por causa do desenvolvimento de tecnológicas na China e nos Estados Unidos versus na Europa, e dizia-se que o RGPD era um dos motivos pelos quais não tínhamos Big Tech a nascerem na Europa, mas com o aumento das preocupações com os temas de privacidade, efetivamente, se calhar hoje já é visto mais como uma vantagem na Europa, do ponto de vista de Big Tech, lá está, mais uma vez, do que outra coisa. Mas gostava muito também de ver aqui a perspectiva mais jurídica deste tema, e lá está, também se é um desafio ou uma oportunidade na vossa perspectiva. Eu acho que o RGPD trouxe uma coisa, permitiu, e olhando para 2018 e para aqueles anos em que nos deparámos todos com aquele monstro, não é? Trouxe uma coisa, acho que foi assim o primeiro, e ontem estava a pensar um bocadinho até hoje na conversa que íamos ter, que foi a primeira legislação assim grande que nos obrigou a fazer quase um casamento entre a área tecnológica e a área jurídica. Porque, aliás, os projetos havia muitos, e tivemos os concursos que lançávamos, muitos tinham as duas componentes, tinham associados um prestador de serviços tecnológico e outro associado a uma área jurídica. E, portanto, porque é um diploma que tem muitos conceitos também de tecnologia e nos obrigou a pôr estas duas áreas em contacto. Eu acho que a partir daí criou aí uma boa dinâmica. Lá está, primeiro com muita resistência dos advogados, porque não percebiam e davam aquilo a... Bom, isto é tecnologia, não tenho que olhar. Mas acho que, de facto, as soluções que foram boas foram aquelas que tiveram um bom casamento das duas áreas. E, portanto, teve esse primeiro fator que eu acho que é importante, que nos fez olhar para isto e para essa componente que o Francisco estava a dizer, multidisciplinar, que é muito importante trazer, e acho que nesse sentido foi um bom exemplo e um bom acelerador para se fazer isso em outras áreas. Por exemplo, agora vamos ter a sustentabilidade, vai haver um grande pacote legislativo sobre isso, e é muito mais multidisciplinar do que este, não é possível. Portanto, foi bom este exercício e pôr-nos, de facto, várias áreas em contacto. Relativamente à vida do RGPD, acho que lá está, também concordo com o que o Pedro estava a dizer. Foi assim um bocadinho, primeiro foram problemas, e agora também fruto, porque também já o conhecemos e já fomos vivendo e contornando soluções, e encontrando soluções, ele já não é tão problemático. Concordo, acho que não extraímos dele, e ele ainda não permite extrair a análise de dados que muitas vezes precisávamos ter. E acho que aí pode estar a ser um entrave. E espero que a curto prazo ele venha a sofrer alterações para permitir extrair inteligência, dados que sejam benéficos para as organizações e para a sociedade no geral. Eu tenderia a dizer que vou dizer por palavras minhas muito em linha do que foi dito aqui pela Leonor. Eu acho que, por um lado, eu gosto sempre de olhar para, enfim, todas as questões que podem ser vistas como uma adversidade também são uma oportunidade ao mesmo tempo. Eu gosto de olhar pelo lado positivo e creio que o RGPD trouxe esta necessidade de conciliar a tecnologia com o lado legal, digamos assim. Nesse sentido, também pegava na palavra sustentabilidade, porque eu acho que é importante. Nós temos muitos dados para trabalhar. Muitos deles, como vimos, são públicos. Temos que trabalhar, por exemplo, com a administração pública para que melhorem a forma de fazer o tagging das decisões jurisdicionais, por exemplo. Há muita informação pública útil que ainda não está a ser tratada e, portanto, eu diria que alguma limitação que o RGPD possa trazer, que obviamente traz, não é impeditivo que haja ainda um grande progresso antes de embatermos no muro do RGPD. Eu acho que esse aspecto é importante e cruza com o aspecto da sustentabilidade, porque eu acho que o RGPD vem nos obrigar a reponderar um pouco, cada um de nós como cidadão comum, as empresas, os escritórios de advogados, enfim, todos os participantes na vida social,
acabam por ter que reponderar um pouco até que ponto é que nós estamos disponíveis a partilhar a informação e qual é que é a informação que eu devo trabalhar logo sem grandes limitações e qual é que é aquela que merece alguma ponderação. E isso liga muito com o ESG e com esta sustentabilidade que também no tratamento de dados vai ter que ser de alguma forma ponderada. E portanto não me assusta sobremaneira o RGPD, até porque por outro lado permite trabalharmos em soluções tecnológicas que nos levem a cumprir o RGPD, mas ainda assim trabalhar a informação. Eu diria, vejo com algum interesse, estudar de que forma é que blockchain, por exemplo, acaba por nos dar informação, provavelmente cumprindo com os requisitos do RGPD. Porque aí já estamos a trabalhar num ambiente em que todos nós voluntariamente contribuímos para um grande database de informação. Portanto, se calhar, se nós olharmos para isto como oportunidades e não tanto como constrangimentos, como limitações, a tecnologia vai encontrando formas de suprir alguns dos obstáculos com que nos deparamos pelo caminho. Portanto, acho que temos muito trabalho para fazer, acho que temos muitas oportunidades e espero que no momento em que o RGPD fosse mesmo um showstopper, por essa altura se calhar já não é tanto um showstopper porque já ultrapassámos essas dificuldades. Muito bem. Obrigado, Francisco. Última questão. Estamos a aproximar do fim do nosso painel. Desafiava a Leonor aqui a ser a primeira a responder, que era, para quem nos está a ver e ouvir, qual seria a vossa recomendação número 1 para quem está agora a iniciar ou pensar em iniciar esta jornada de transformação? É um bocadinho aquilo que referi, e foi um caminho que eu própria fiz, que é estar disponível para abraçar o desconhecido, deixar que tirar os preconceitos e ver com muita curiosidade e com espírito muito aberto e usar a imaginação de ver de tudo o que nós fazemos, como fazemos, ter presente quando se está a olhar para a tecnologia e deixar essa imaginação funcionar para poder trazer a tecnologia para estes processos. É sobretudo muita curiosidade e abertura. Muito bem. Francisco? Eu deixaria dois desafios, talvez. Por um lado, porque me parece muito importante o que a Leonor disse no início, aponto com a academia. Eu acho que, pela positiva, a nossa academia pode ter partido, se calhar, de uma posição de desvantagem, mas fruto de algumas parcerias que vai estabelecendo com, enfim, startups, com prestadores de serviços das mais variadas áreas de atividade, tem sabido, no fundo, acolher outras matérias que não as estritamente jurídicas, por exemplo, e nós começamos a ver que há pós-graduações, seminários, conferências sobre estas matérias. Acho que é muito importante para quem começa, se não tiver a capacidade, porque obviamente de entre as pessoas que nos estão a ouvir haverá entidades com diferentes capacidades, nomeadamente financeiras, e em que o custo de oportunidade nestas matérias é muito relevante, e podem começar por promover e estar atentos e participar nestas iniciativas que a própria academia tem vindo a saber desenvolver. Eu acho que esse é o lado da mentalidade e estar desperto para o que é que existe, para depois poder fazer uma escolha sobre onde é que eu vou apostar. Se eu tenho um orçamento limitado, o que é que me traria mais valor acrescentado? O segundo aspecto é para cada um de nós, no seu dia-a-dia, não se limitar. Eu acho que este é um desafio que é sempre muito útil, nós não nos limitarmos a responder às solicitações que recebemos, é tentarmos estar um passo à frente. E eu acho que para quem está a começar isto é, acima de tudo, tentar perceber o que é que existe, estar disponível para pensar mais fora da caixa. Eu acho que hoje em dia a expressão pensar fora da caixa já não é tão valorizada como antigamente, mas é de facto não nos limitarmos na função fiscal e legal a pensar em cumprir uma obrigação declarativa ou em estudar, no fundo, uma determinada dúvida jurídica, mas é perceber se faz sentido que eu esteja a fazer isto sozinho e de que forma é que, por exemplo, da mesma forma que eu uso a tecnologia para pagar um estacionamento do carro ou outra coisa, de que forma é que a tecnologia pode naturalmente
participar neste processo de pensamento jurídico e de pensamento fiscal. Eu acho que nós, acima de tudo, estarmos disponíveis para olhar para a tecnologia como algo friendly e não como uma ameaça. Pedro, Eu, depois de tudo aquilo que foi dito pelo Leonor e pelo Francisco, eu concordo plenamente, ou seja, a questão da disponibilidade e da abertura faz de facto toda a diferença para quem está a iniciar, e acrescento que acho que quem lidera este tipo de departamentos no dia a dia é difícil às vezes parar e pensar em que me podem ajudar e depois procurar internamente ou externamente como é que me podem ajudar. Mas acho que além da disponibilidade e abertura, acrescentaria de facto só o parar, identificar onde é que nos podem ajudar e depois procurar buscar soluções internamente ou externamente de como é que nos podem ajudar. muito bem, Pedro. Se me permitem também, eu daria uma nota pessoal sobre isto. Não tenham medo de experimentar e de errar. Portanto, aqueles que ainda não começaram, faz parte experimentar e errar. De certeza que vai correr melhor da próxima vez. E por outro lado, começar pequeno. Começar pequeno e experimentar pequeno. Porque se nós queremos entrar num processo de transformação, implementar tecnologia baseada em dados para transformar de forma radical as nossas funções, o custo, quando não corre bem, é elevadíssimo e a desconfiança vai ser tremenda. Portanto, é melhor começar pequeno e lá está, começar, não ter medo de ir para a frente e de arriscar. Não há um modelo único, sinceramente. Eu acho que cada organização com mais consultoria, com menos consultoria, com mais pessoas dentro do seu próprio departamento ou menos, cada um terá o seu modelo, o modelo que mais faz sentido para a sua função, mas lá está, não ter medo de avançar e de arriscar. Muito obrigado à DSPA e ao Guilherme pelo convite que nos fizeram. Foi um gosto receber-vos aqui no Palácio Souto Maior. Obrigado, Francisco. Obrigado, Leonor. Obrigado, Pedro. Da minha parte, é tudo. Wrap-up, enfim, mesmo wrap-up muito rápido. Pego aqui nessa tua última nota de começar pequeno, porque sim, parece-me que é o caminho, e nós dizemos muitas vezes, quando falamos de temas tão complexos como esta transformação toda que está a impactar tudo e todos. A transformação digital é um processo que em si mesmo pode, numa organização, pode demorar 2 meses, pode demorar, mas é um conceito que demora, não demora nada porque demora tudo e é um processo permanente, mas podem haver projetos de transformação digital de uma grande organização de diversos anos. O processo faz-se por baby steps, já se pode fazer, já é pagável, o balanço das organizações já suporta muita desta transformação, desta transição, que é a novidade boa também da evolução tecnológica, não é? Há muita solução em open source, há de facto muita alternativa, há muito conhecimento disseminado no mercado, de facto. Este tema das parcerias, do trabalharmos em rede é absolutamente fundamental, e nesse sentido, parece-me a mim, enfim, como missão e objetivo estratégico da DSPA, de não necessariamente liderar estes temas, estas reflexões, estes debates, mas fazer parte necessariamente da transformação. Como desafio, eu diria que seria interessante quase que fazermos aqui um resumo desta conversa, tratamento posterior nosso, e criarmos quase que aqui um task force within the SPA com os nossos parceiros para, eu diria, sobretudo ilustrarmos as principais mensagens a passar ao mercado. O mercado não é composto por empresas, por organizações como as vossas, é o nosso mercado português, é de facto, enfim, muito granular, muitas PMEs, ou essencialmente PMEs, como todos sabemos, e eu diria que se a transformação aí for feita e se a percepção desta transição, desta transformação da tecnologia, do ganho, do use case, se ela existir no terreno, então ela chega necessariamente às vossas organizações e colmatará necessariamente muitos dos obstáculos, das dificuldades que aqui falávamos ao longo desta manhã. Portanto, eu acho que a belíssima notícia é que há aqui desafios fantásticos para todos nós, estamos de certeza no sítio certo, à hora certa, nunca estaremos atrasados porque não vamos nunca ter tempo para lidar com atrasos, vamos ter que reagir diariamente e lutar diariamente
Para isso estamos de SPA, para isso estão vocês. Foi um enormíssimo prazer, Paulo, uma vez mais, esta joint venture, que terá um take 2 na próxima semana. Já falámos nisso e reforçaremos a comunicação também para essa conversa, para essa sessão. E agradeço também eu aos nossos convidados, ao Francisco, a Leonor, ao Pedro. Paulo, uma vez mais, obrigado. Vamos divulgar os conteúdos, parece-me que temos autorização, falávamos há pouco desses escribos, temos autorização para isso, vamos divulgar os conteúdos nas nossas redes. Muito obrigado a todos uma vez mais, cruzarmos-nos certamente em breve. Paulo, até breve, muito obrigado. E obrigado a todos, até breve, obrigado.